Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o método CSL, chamado Conhecimento Sem Limites, que é um método que eu ensino você como absorver e reter melhor o conteúdo. E o que eu gosto de fazer sempre nos livros que eu leio e eu vejo que esse livro vai me agregar? De fazer a pré-leitura. A pré-leitura é o melhor jeito para você se preparar para um livro. A gente tem a pré-leitura inconsciente e a gente tem a pré-leitura consciente. Eu já expliquei aqui em outros vídeos, até no Como Ler Livros do Livro Essencialismo, eu expliquei sobre a pré-leitura inconsciente, né? Uma pré-leitura mais inconsciente. Hoje, eu quero falar da pré-leitura consciente, que foi uma coisa que eu fiz quando eu li esse livro aqui, aplicando o método CSL, e que fez a minha absorção ir lá para a lua. Que foi o seguinte, sempre que um autor vai escrever um livro, existem algumas palavras-chave, existem alguns termos que ele utiliza, que são muito comuns. Então, por exemplo, quando a gente lê o livro Mais Esperto que o Diabo, quem já leu sabe. Tem algumas palavras, tem alguns jargões que o autor utiliza, que a gente percebe que ele comenta isso toda hora. E isso é um indicativo de que o autor quer te explicar sobre aquilo e que aquilo é importante. Por exemplo, se alguém fosse escrever tudo que eu falei nesse vídeo aqui, eles iam notar que tem algumas palavras que eu falo constantemente. Leitura ativa, anotar, resumir. Ou seja, se uma pessoa for ler o livro desse vídeo aqui, ela vai notar que tem alguns termos, algumas palavras-chave que mais se repetem, e essas palavras-chave, elas têm grande importância. Por quê? Porque demonstra que o que eu quero te explicar é veiculado, ou seja, chega para você esse conteúdo através dessas palavras-chave. Então é importante você entender, é importante você detectar que muitas vezes o conteúdo principal desse vídeo você vai conseguir absorver perseguindo essas palavras-chave. Então, por exemplo, quando eu li o livro Mais Esperto que o Diabo, existem algumas palavras, alguns termos, que é obrigatório o entendimento deles. Porque quando você entende essas palavras, quando você entende esses termos, te dá a compreensão sobre o todo. Por exemplo, ritmo hipnótico, a palavra alienado, a palavra propósito definido, esse conjunto de palavras propósito definido, o autor fala toda hora, e tem um detalhe, ele dá indícios de que isso é importante. Como que funciona? Quando você vai ler um livro, sempre tem alguns trechos que estão em negrito, sempre tem alguns trechos que estão mais demonstrados. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, ó, a gente tem aqui a palavra hábito em negrito, tá vendo? Ó? Pô, hábito é uma parada que esse livro fala muito, que tem a ver com ritmo hipnótico. Então, quando você se depara com palavras que estão destacadas em negrito, um tom mais forte, isso quer dizer que essa palavra, esse termo, esse argumento ele é muito importante. Então, como que funciona a pré-leitura consciente se baseando nesse aspecto? Que quando você vai ler o livro, antes de você ler o livro, por exemplo, 2, 3 dias antes, o que é legal que você faça? Primeira coisa, você adquirir um livro que você sabe que é importante para você, é um assunto que você quer se aprofundar, então você é aquela pessoa que está endividada e quer sair das dívidas lendo um livro de finanças. Esse livro ele tem um grande papel, ele pode apresentar um grande papel na sua vida, então esse livro ele é importante, ele é um tema que você está disposto ali a estudar mais. E por que eu falo isso? Porque quando você utiliza a pré-leitura, você vai utilizar em livros que você vê ali grande valor nele, para você não desperdiçar seu tempo com qualquer livro. Então, considerando que o livro que você vai ler é um livro de alto valor, é um livro importante para você, o que você vai fazer? Você vai fazer a pré-leitura consciente. Como que funciona a pré-leitura consciente? Primeira coisa, antes de ler o livro, tá? Antes de ler qualquer página desse livro, você vai abrir no índice, e você vai dar uma olhada e uma lida em cada capítulo. Quando a gente faz isso no Mais Esperto que o Diabo, a gente olha alguns termos que lá na frente do livro vão se repetir muito. Ritmo hipnótico, autodisciplina, propósito definido. A gente tem aqui ambiente, tempo, hábito. Então, se eu passar o olho aqui, você vai realmente ler cada capítulo, tá? Ler cada capítulo e isso vai ficar fixo já na sua cabeça um pouco mais. Depois que você fizer isso, você vai abrir o seu livro e você vai fazer um folheamento, ó. Você vai folhear o livro e você vai sempre fazer um formato de Z. Então você vai meio que ler dessa forma aqui, ó. Pá, pá, pá. Você vai passar os seus olhos e você vai detectar o que tem destacado ali. Por exemplo, na página 13 do Mais Esperto que o Diabo, a gente nota que aqui tem um destaque maior, ó. Tá vendo? Ó? Tem uma parte negrito aqui. Então essa parte aqui você vai ler rapidamente, ó. A maior parte dos fracassados reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Cara, passou o olho rapidão, deu uma lidinha ali, muda de página.
Geralmente você vai demorar uns 3 a 4 segundos por página para fazer isso. Tá? Então veja bem, o livro de 200 páginas, você vai demorar ali 200 páginas, se demorar 4 segundos, 800 segundos. Você vai dar mais ou menos uns 10, 12 minutos. Cara, 10, 12 minutos que você vai se aprofundar e vai fazer muita diferença lá na frente. Então o objetivo aqui é você detectar essas palavras, tá? Palavras importantes.